Fala, Leandro. Boa noite, cara. Meu Deus, ele tá assistindo a live, o Léo. Que emoção. Ó, a live de ontem ficou salva, tá? Eu tô com o vídeo dela, dá mais de 1 hora. Quem quiser, depois fala comigo e manda um e-mail, que vai ter que ser pelo e-transfer, porque foi 1 hora e meia de live, mas eu consegui salvar a primeira parte. Pois interage, cara, interage comigo. Tu vai treinar ainda, Matheus? Vai dar certo. Eu tô apostando sub 8, viu? Esse odd aí. Tu também, Léo. Sub 8 é obrigação. Vou falar meu tempo não, pra vocês se basearem. Léo Gaiato. Deixa eu chamar pelo Ed aqui. Volto já, galera. É só chamar o Ed aqui. Fala aí, Bruno. Fala, grande Ed. Beleza? Beleza, irmão? Tá bom o vídeo hoje. Cara, ontem eu fiz um com o Neto. Pelo amor de Deus. O Instagram bugou legal, só consegui escutar o áudio dele. Porque tá dependendo da Mas o hora, que tá? cara. Dependendo da hora tá ruim, porque tá tendo um congestionamento, né? Todo mundo fazendo, então. É. Na hora que eu tava fazendo tinha mais 25 no meu, só no meu feed. Loucura. E aí, tudo certo, cara? Cara, tamo indo, né? Trabalhando mais do que se Tá. não tivesse com esse corona aí. Pois é, tá onda, tá loucura. Gravou hoje o curso, foi? Eu vi mais cedo nos teus stories Cara, com o Diego. a gente teve que gravar um pedaço que não deu certo ontem, porque cortou a internet. É porque o curso ontem foi ao vivo, o dia todo. Aí o primeiro módulo deu ruim. Aí a gente gravou hoje de novo o primeiro módulo só pra encaixar, mas tá de boa. Fez um estúdio na tua casa, foi? Tô aqui em casa, pô, mas então, tem que ser. Eu Irado, tenho lá no quarto. Tem no quarto lá da Renata e tem aqui na sala. Aqui na sala ficou melhor porque é mais espaçoso. Então. irado. Cara, obrigado por ter aceitado o convite. Que é Semana isso, pô? passada eu fiz 6 lives, eu fui convidando o pessoal. A ideia é, pô, a gente passa muito tempo no Netflix, né, na televisão, e aí a ideia era levar conteúdo de qualidade pra galera, coisa que tu já vai estar fazendo também. E aí queria meio que entrevistar alguns treinadores do cenário nacional para Claro, contar a claro. história, contar a trajetória, contar as dificuldades que teve, né, com a profissão. E como tá lidando com esse momento agora. Então acho que é bacana para quem está começando agora, ou para quem já está há mais tempo, conhecer um pouquinho da história de vocês. Aí ontem eu Claro. comecei a segunda remessa com o Neto, e aí hoje contigo. Netão. Beleza? Vamos começar falando da tua história antes da educação física. Tu já saiu do colégio direto para a educação física, passou por outra graduação, ou
como é que surgiu a escolha pela educação física na tua vida? Cara, eu sempre fui ligado ao esporte, né? Então, desde moleque eu sempre participei. Me lembro, entrei no judô com 10 anos, vai. E aí do judô já migrei pro jiu-jitsu, onde eu fiquei treinando por mais de 15 anos. Então, dentro dessa minha rotina de treino, que naquela época a gente treinava muito, né? Tipo, 2, 3 sessões por dia, mas a sessão de treino era só treino mesmo, não tinha nada de preparação, não, era treino. Aí acabou que o meu professor, ele estava fazendo educação física, quer queira, quer não, é um formador de opinião, né? O professor, ele sempre é um formador de opinião. Se a gente gosta de esporte, a gente quer seguir aquilo, né? E aí fiquei assim, tentado, eu queria direito, que meu pai, ele era oficial de justiça. Aí eu sempre fui ligado ao esporte, o único da família, família de obeso, tudo. Então aí eu acabei indo pro jiu-jitsu, fiquei um tempão, depois fiz vestibular para FIC, na época que era FIC, passei e já ingressei. Isso foi em 2003. Então eu saí da faculdade, eu saí do colégio, 2002, 2003 já entrei na faculdade. Aí lá fiquei 4 anos e pouquinho, 4 anos e meio, foi 4 anos, não lembro. Em 2007 me formei, né? Aí Nossa. essa aí foi em relação ao pré-faculdade, foi isso. Sempre associado ao esporte, sempre competindo. Gostava muito, sempre gostei de competição, me faz sentir bem. E aí a luta para quem não conhece, a luta é absurdo, né? Competição. E é esporte individual, eu sempre fui fã de esporte individual. Gostava de futebol, tudo, mas sempre fui fã do individualismo. E aí pronto, depois da faculdade, continuou o grupo da luta. Mas quando chega na metade ali, ou trabalho, ou sobrevive. Né? Aí você sabe como é que é. Período complicado. Já é um período mais casca, né? Mas então, quando tu chegou a tua licenciatura plena ainda, né? Acho que é o período da plena, né, ainda. Foi a nova grade entrou em 2005, se eu não me engano, eu me formei em 2007, eu peguei a plena, total, né? Então, direito adquirido. Então, eu estou sendo licenciado com bacharelado. E como é que veio, depois da faculdade, a tua primeira experiência? Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu sei que tu tem live às 8, né? Com o Betão. Então, vou dar uma acelerada um pouquinho. Quando você saiu da faculdade, a tua primeira experiência de trabalho, estágio, foi na musculação? Tipo, a maioria da gente passa pela musculação primeiro, depois, né? Depois treinamento funcional. Como é que foi essa parte pra ti? Cara, eu passei um tempo no Ceará, bem pouquinho, esporte clube. Sempre tentei entrar pelo esporte, que era o meu sonho. Trabalho com periodização no esporte. Né? Tanto que tinha um livro do Bompa, que eu mastigava muito ele, porque eu sempre pensava em periodização pro futebol, mas acabou que você meio vê o choque, né? Porque realmente aquilo... A gente gosta muito de falar que a teoria é muito bonita, né? A teoria, tudo que está no livro é belo. Agora, quando você associa a teoria à prática, aí você vê, não, peraí, a história não é tão colorida assim. A gente sabe que no futebol, periodizar é muito difícil, né? Principalmente aqui na futebol Brasil e futebol Nordeste, né? E Ceará, Ceará que eu digo o estado. E aí, fui para natação, não como professor de natação, e sim como preparador físico. Fui contratado por um grupo lá no BNB, e a gente passou 2 anos e foi o meu principal laboratório no que diz respeito a treinamento esportivo, mas sempre gostei de controlar na musculação. Eu era, na minha roda, assim, na galera que convivia comigo, eu era um dos poucos que controlava. Aí você pode falar, controlar. Muitas pessoas podem estar perguntando, controlar o número de repetições, peso. Eu sempre gostei do minucioso, né? Porque não fazia sentido fazer as coisas e como é que eu vou saber se eu estou forçando mais, né? Como é que eu vou saber? É só pela cara, pelo... E aí algumas, né? A gente sabe que nem todo mundo a gente consegue fazer isso, era com aqueles alunos mais rápido de academia, né? Aqueles que gostavam das experiências e tudo mais, né? Mas nesse período, quando eu saí da faculdade, eu já entrei no mestrado em Ciências Fisiológicas, que eu já queria entrar no meio acadêmico. E aí no mestrado, eu larguei tudo, porque o mestrado era em tempo integral, fisiologia experimental, acaba de ficar enfurnado dentro do laboratório, fiquei 3 anos. E ao mesmo tempo eu tinha esse trabalho de planificação, de trabalho de treinamento com o pessoal da natação,
e larguei tudo relacionado à musculação, porque não tinha. Eu só trabalhava à noite e o dia todo em laboratório. Foi assim até 2011, mais ou menos, que aí quando eu me formei, quando terminei o mestrado. Então tu tem o mestrado e tu tem especialização em fisiologia também, não? Ou o mestrado Não, ele é ligado a... eu não tenho nenhuma pós-graduação, não. Assim, perdão, Licença, não, nenhuma né? especialização, exato. Nenhuma especialização. Sim, sim. Show de bola. Eu só fiz o E mestrado. aí, depois disso, foi para a faculdade lecionar? Já foi direto para a faculdade? Isso, quando eu me formei, cara, eu acho que eu ia para fazer o doutorado lá em Campinas, era na USP, mas acabou me mandando para Campinas. Aí era mais 4 anos de fisiologia experimental, não aguentava mais. Laboratório, nano. Fala, ô Liguinho safado, ô Malheiros aí. Fala, lindo. E a gente... isso me batia muito. Aí, em 2012, meus pais faleceram e acabou com que me fez com que eu não fosse, porque eu queria ficar mais com meus irmãos, que de certa forma eu tenho 2 irmãos, é a minha família. E eu, vou ficar 4 anos fora, lá em São Paulo, e eu sabia muito que era viver de bolsa de estudo. Pequena, lá em né? E caro pra caramba lá em São Paulo. Eu, rapaz, sabendo uma coisa, vou ficar por aqui. Aí fiquei por aqui e até hoje estou com... Aí entrei na faculdade, na Estácio, já era Estácio, né? Com 6 meses depois do mestrado. Seleção, entrei e fiquei até 2017, mais ou menos. Show. Cadeira de fisiologia, naturalmente. Passou tanto tempo estudando fisiologia. Fisiologia humana. Eu sou fã da fisiologia humana. A fisiologia do exercício vai junto, mas eu gosto muito da fisiologia humana. A fisiologia do exercício é muito mais difícil, né, do que a fisiologia humana. Porque a fisiologia humana é o corpo parado. A fisiologia do exercício já complica tudo, né? Mas eu amo fisiologia. Eu estudo fisiologia porque eu gosto, não porque eu tenho obrigação. Inclusive, estava até procurando uma cadeira de fisiologia que eu queria ler de novo. Né? Pô, todo tempo quero ler de novo a teoria, porque às vezes a gente vai tanto para a prática que esquece um pouquinho da teoria, então tem que relembrar de novo. Então, acaba Verdade. que na faculdade eu comecei... Assim, quando você entra na faculdade para ser professor, você não tem que escolher muito, não. Você não pode sentar na janela, né? Então, poxa, dava anatomia, caramba, né? Tive que voltar a estudar. O cara começa... Tudo é cansativo. Você passa 6 meses, ou seja, um semestre, preparando coisas que você não tem domínio. Aí, depois de um tempo, depois de 2 anos, não. Eu ficava só na fisiologia humana, na fisiologia do exercício. Aí, pronto. Aí, tava em casa, né? Aí eu gosto. É bom, é gostoso. Show. E aí vamos falar do CrossFit agora. Teu período de esporte com lutas te deu um background esportivo e aí que pode ter sido determinante até no sucesso com o CrossFit. E me fala como foi que tu conheceu o CrossFit, como é que foi o entusiasmo do começo, aquele começo que você fica apaixonado pelo esporte e está aprendendo os movimentos. Como é que foi essa tua relação de conhecimento do CrossFit? O CrossFit pra mim, cara, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu sempre amei o CrossFit. Eu fui um dos que criticou pra caralho. A Desirê da época, o Neilson, o Reginaldo, porque a gente trabalhava numa academia aqui, semi-personalizada, e os meninos foram os pioneiros, e eles faziam as experiências dele num funcional, lá no cantinho. E, pô, você é acostumado com o tradicional. Quase isso, Galiza, virando pneu mesmo. Tudo adaptado, pô. Era TRX, aquelas escadas, né, suspenso para enfim, deslocamento, caixa, kettlebell, muito kettlebell, né? Enfim, na época nem se usava tanto dumbbell. E a gente muito crítico, o ser humano, né, quando se sente ameaçado, ele meio que ataca um pouco. Aí a gente começa, pô, isso é coisa de doido, porque os movimentos eram totalmente tipo, você olhava, que porra é essa, velho? Isso não tá certo. Mas sendo assim, nunca fui contra dizendo que era ruim, só tirava onda. E aí, quando eu na Estácio, a gente treinava lá na Mega, o Megaginho lá do Roberto, e aí o Reginaldo ele tinha um puxadinho lá, igual, mas sendo que bem mais equipado. E o Negão, ele, muito competitivo, veio do futebol, e ele começava a passar uns treinos, e ficava eu, o diretor da Estácio que morava comigo na época, e um brother meu, pô, eu olhava assim de rabo de olho, eu sempre gostava de competição, né? Eu olhava de rabo de olho, aí o Reginaldo me convidou. Cara, depois desse convite, uma vez que eu fiz, eu nunca mais voltei pra musculação. Como a Desirê falou uma vez pra mim, tu foi picado pelo mosquito do CrossFit, né? Aí viciou. Mas assim, a culpa, eu considero que a culpa foi minha,
porque eu fui muito transigente, porque as pessoas que me trouxeram informação sobre o CrossFit me trouxeram informação totalmente distorcida e não sabiam trazer informação. Então, mas realmente, há 7 anos atrás, se hoje você já viu muita coisa, tu imagina 7 anos atrás. Né? 7 anos atrás a gente era via... época quase negra. Nossa, bicho, não tinha nada, era faz. Era push press com... A gente era forte, né? Na musculação, push press com 60, 70 quilos sem mobilidade. Punho estralava. A barra batia, a caixa batia na canela. Clean era daquele jeito lá, que você sabe. Então acabava... Snatch nem se fala. Então. Nossa, não, nem... Enfim. E aí a gente se tornou crítico, porque as pessoas que defendiam o CrossFit falavam aquela ideia, o CrossFit é... Imagina uma caixa, quando você joga tudo dentro, balança e pronto. Isso é CrossFit. Porra, eu sempre gostei da ciência. E você jogar pra uma pessoa que gosta do porquê e pra quê, uma desculpa ou uma justificativa que não se justifica, vai. Aí você começa a ficar, não, tá tudo errado, isso não presta. Então a culpa não concordo nem que foi do Cross, foi da forma como as pessoas me trouxeram. Acabei tirando conclusões precipitadas. E aí eu comecei a fazer, me apaixonei, aí comecei a ler um pouco, visualizar com outros olhos, que aí você começa a assimilar e começa a ver os pontos positivos e muitos pontos negativos. E aí, quando foi alguns meses depois, a Tríade, que era só a Planet, ia abrir o primeiro CrossFit do Nordeste, né? E aí, não lembro, alguém me convidou para fazer uma aula lá, uma aula de inauguração. Foi quando eu conheci o Fredinho, né? Que é ele e o Alberoni, para quem não sabe, são os donos da Tríade, CrossFit Tríade. E ele me convidou. O Fredinho, para quem não conhece, é um cara altamente carismático. E assim, o santo bateu quando ele chamou, professor, vem pra cá, vamos fazer um treino com a gente. E os meninos, pô, tem um domínio absurdo de didática da coisa, né? E aí acaba conquistando, né? Que você começa a ver, opa, o negócio é legal, ó, o negócio é organizado. Cara, e fiquei lá um tempão, até abrir a Gurkha, né? De lá eu já fui pra Gurkha. Sim. Chegando lá Então, Pode falar. A tua história, essa parte eu não sabia, que realmente tu começou antes da Tríade, então. Começou antes de abrir... Da Tríade, sim. Da Tríade, na verdade, né? eu fui pra Tríade quando eles tinham um puxadinho lá dentro, perto da luta. Fiz um treino com os meninos, com o Neilson, Desier, Rafael, a galera da velha guarda, Reginaldo. Era um treino de sábado, porra. Treino, eu lembro como hoje, a galera batendo PR de snatch com 70 quilos. Brigando, 70 quilos. Não, é sério mesmo. Negócio absurdo. O Ring Muscle Up era pros top. Você olhar assim, pô, como é que o cara faz um negócio desse? Eu com 100 quilos, E fazer dentro do odd era loucura ainda. Não, era festa. E aí foi que os meninos iam fechar um período de um mês para abrir o espaço que ainda hoje né? Que é o galpão lá do lado, em frente à praça. Abriram, pronto. Aí a gente tocou o bonde. São os caras que eu devo muito, porque me apresentaram o CrossFit. O Negão o Reginaldo não tinha essa oportunidade, porque ele não tinha o que trabalhar, porque depois que a gente foi para lá, o Roberto viu o crescimento e abriu a 6450, mas demorou um pouco mais. E aí eu acabei sendo conquistado pelos meninos e lá fiquei. E aí é por isso que ainda hoje considero o Negão como meu primeiro coach, ele sabe disso. É o coach que... O atleta que bateu o coach, né? Ele vai entender. Aí a gente... Daqui a pouco ele aparece aí para dar uma cutucada. Aí a gente tava lá na Tríade e aí fui entendendo das coisas. Os meninos, o Fred muito, né? O Alberoni, eles sempre deixavam a gente muito... Porque a gente era professor universitário, eles, né? Não, os caras têm formador de opinião. Então, cara, eles me deixavam aberto pra tudo, cara. Pra eu fazer treino ali no cantinho, pra tentar entender uma coisa. O Fredinho... Muita teoria o Fred tinha, cara. Altos cursos. Ele e o Alberoni foram os primeiros a fazer esses cursos da CrossFit todos. Todos os cursos de weightlift, ginástica, endurance, todos eles fizeram. Então eles vinham com muita sacada. E aí, opa, que legal. Foi aí quando eu comecei o namoro com a Renata, em 2013. Conhecendo o CrossFit não, né? Não. A gente conheceu em balada mesmo. Festa mesmo, na época do Armagedon, das loucuras, né? Renata também Renata era do esporte, sempre foi, né? Mas também gostava das festas, assim como eu. Então a gente conheceu Aí eu convidei ela para conhecer o CrossFit, ela estava um pouco estagnada, um pouco saturada da luta. Estava passando por uns problemas relacionados, que as pessoas estavam cobrando com que ela competisse. E ela não queria mais.
Eu queria mais, não quero, não quero, não quero. Não, pois vamos ver um negócio que é tão bacana quanto, porque é competição também, mas é diferente. E foi amor à primeira vista, dela com o Kroos, né? E aí o Fredinho adotou bem a Renata, porque se identificou, porque ela sempre foi assim, curiosa. Como é que faz isso? Ele ensinava e ela tentava fazer. E aí pronto. E aí acabou que depois de um tempo na trilha a gente começou a fazer um treino separado. E foi a época que eu, pesquisando na internet, eu fazia o acompanhamento no site de dois grandes grupos, que era o Outlaw Way, né? E a Invictus. Né? Todo mundo já seguiu Invictus, né? Porque quer queira, quer não. Em algum momento, né? Todo mundo. A metodologia do CJ é muito bem organizada. Não dá para entender muito, porque eu nunca peguei uma ideia grande dele, mas é bem organizada. E a gente começou a fazer os treinos da Invictus. Sendo que, para quem não sabe, o treino da Invictus são insanos, né? Aí tu imagina um treino insano há 6 anos atrás. Porra, Aí era carga muito alta, que a gente tinha que adequar. Os movimentos que a gente não tinha volume dos movimentos, então tudo a gente adequava. E aí eu fui aprendendo na maneira prática, pegando um pouquinho da teoria, e acabou que eu e a Renata, nós fomos os nossos próprios, nosso laboratório. E graças a Deus, o Fred e o Alberoni foram os caras que deram muito espaço pra gente para fazer isso, porque se não fosse eles, a gente ia estar só treinando, sem espaço pra... Cara, tinha dia, a tríade sempre foi lotado. Cara, eles premiam os alunos, deixavam espaço pra gente. Tá? Então por isso que eu tenho tamanho respeito pelos caras. E aí pronto, a gente foi lá, o que precisar. Aí eu comecei a puxar uns treinos de sábado, eu comecei a organizar, e aí foi até a gente abrir a GURCA. Bacana. Em que momento tu aprofundou o teu estudo, tipo assim, do level 1, esse tipo de coisa, que são coisas que, para quem já fez o level 1, sabe que não é tão agregador, não é? Mas, enfim, como é uma coisa que você tem que fazer, você passa ali no final de semana, os caras mostram um pouquinho da teoria, a forma como eles pensam. Qual foi a tua relação com o level 1, Éder? Cara, o level 1... Isso, eu tive a ideia de abrir... a ideia foi do Edmilson Zecão, né, meu sócio da GURCA. Ele treinava na tríade, nós nos conhecemos lá. E ele me veio com a proposta, e ele era um dos caras que começou a treinar comigo lá. Falou, cara, já a gente passa tanto tempo aqui dentro, vamos montar um negócio desse. Foi um café da manhã. Ele me ligou, tá fazendo o quê? Não, não vai nada, vem aqui na padaria. Fechamos, apertamos a mão. Segunda-feira já tinha lugar de galpão. E idealizamos a GURCA. Poxa, é agora. Não, agora tem que tirar o level 1 aqui, ser o responsável técnico. Beleza. Tá, vamos, quem é coach agora? Cara, o Diego Palomares, que hoje é meu sócio na Cross Performance. E o Diego é meu amigo desde a época que eu conheci o pai dele como professor e depois como colega de trabalho. O Diego conheci o pai dele foi um professor também. Então. Desde 2012 eu conheço o Diego, uns 8 anos aí. Treinávamos junto na Mega, que ele era estagiário lá. E treinávamos na TRI, de vez em outra, enfim. Aí chamamos o Diego, vamos fazer o level 1 comigo que você vai ser professor da GURCA. Aí beleza, a gente foi fazer o level 1 no Rio, na P9. E cara, eu vou ser sincero, não foi difícil, não foi nada absurdo. A gente só botava na cabeça, cara, a gente tem que entender que eles querem que a gente responda o que eles acham que é certo. A gente não pode ser crítico, porque é uma prova, deixa pra criticar os caras falando. Agora, criticar na prova, você vai reprovar. Eu acho que é por isso que reprova tanto professor. Porque a galera acha que às vezes, não, o certo é isso, e também concordo. Muitas vezes o certo não é o que eles acham que é. Somente adaptações de movimento, essas coisas. E não, mas você tem que entender o que é que eles estão passando para você fazer a prova de acordo com o que eles acham que é certo. Aí você passa. Mas o conteúdo realmente ele é bem ralo, é bem superficial. Até porque é um final de semana só, né? Cara, não tem muito... E domingo ali para na metade para fazer a prova. Exatamente. Então não tem nada. Bioenergética. Aquilo ali a gente vê na faculdade, na mestrado, na pós-graduação, no caramba. Movimentos. Tem os movimentos diferentes dele, mas a base da mecânica, tudo é igual. Empurrar é igual, puxar é igual. Adaptações a gente vê na musculação. O brasileiro trabalha muito tempo na musculação, no tradicional, e sabe adaptar tão bem quanto. Né? Então, não tinha muito o que fazer. E a gente conseguiu, tiramos o level 1, e aí abrimos a GURCA, e a gente tocou a GURCA até o Diego começar a dar aula na faculdade, ele teve que sair. Né? E aí eu fiquei na GURCA com meus coaches. Todos os meus coaches na GURCA foram meus alunos da Estácio até hoje. Todos eles passaram por mim. Que massa. É massa porque eles conseguem dar uma visão mais ampla, né, do treinamento físico, não só do CrossFit, mas em treinamento físico.
que é uma visão bem mais ampla do que só o pensamento ali da CrossFit. Isso, não pode, cara, é diferente. E aí, alguém tá falando alguma coisa aqui, a base mesmo foi no Bira? O Elton tá falando aqui. Eu acho que é contigo aí, ó. A base mesmo foi no Bira. Olha aí, o Bira, esse é o Elton, morava comigo lá, morava perto de mim lá na Parquelândia. Trabalhou comigo lá no Beach Park, isso é antigão. Fala, Elton. Bira era nosso professor, pô, lá na Senagem, lá perto do Cristo, na Juventus Feitosa. Baixinho de bigode, professor da Max Forma. E aí vamos entrar aqui agora nesse assunto que estava no script já também, que é muita coisa mudou no CrossFit, tanto para a classe e principalmente no CrossFit competitivo, né? A maneira como você pensa o treinamento de quem compete, a maneira como você pensa na aula de quem faz na turma convencional, de 7 anos para cá, né? Que é mais ou menos 2013 foi o tempo que a galera começou ali a fazer o Level 1 e começou a praticar o CrossFit. Na tua visão, Éder, vamos tentar dividir em duas partes. Na parte em relação à classe, né, o que era a forma como era dada a aula, a forma como era aquelas regras de atrasou, paga burp, era muito famoso naquela época, né, era um regime quase militarista. E o que é feito hoje, pensando muito mais o cliente, na experiência do cliente em relação à estrutura, à aula, ao ambiente, e também em relação ao treinamento de competidores, né? Naquela época não tinha tanto acesso à informação quanto se tem hoje. E para ti, tu consegue eleger os principais pontos aí de diferença nesses dois setores, de quando tu começou para agora? Fácil, é bem visível isso aí. Cara, eu confesso que a gente tem pouco mais de 4 anos de Gurkha, e a Gurkha passou por uma timeline de mudança. E a gente foi se readequando. Se eu te falar que o meu modelo hoje, que eu trabalho na Gurkha, ele é igual a 4 anos atrás, é uma grande mentira, porque eu comecei de uma forma, fui incrementando, fui errando, fui acertando, fui vendo que dava certo, até chegar no que eu acho que é o ideal hoje. Claro, com ainda pequenas modificações que eu faço constantemente. Mas existiam algumas coisas impostas quando eu falo, né, que tá no manual, mas na cultura do CrossFit, que a gente sempre bateu contra. Como você acabou de falar, chegou atrasado, paga burp. Cara, eu acho isso inadmissível, é opinião minha, tá, galera? Quem estiver assistindo aí, cada um tem o seu ponto de vista. Por quê? Tu vai dar aula de 7h30 da noite, turma lotada, chega um cara que teve um puta de um dia estressante, chegou atrasado porque teve uma confusão ou uma batida no trânsito. Chegou lá, o cara atravessou a cidade para ir pro teu box para ter a tua aula. Ele chegou atrasado porque a culpa não foi dele. Aí no final, para completar com a cereja do bolo, você não, agora paga burp. Cara, isso aí eu acho uma falta de respeito, porque não, mas o paga burp é para ele aquecer. Cara, não, beleza. Fala, Fernandão, beleza? Vamos lá aquecer 5 minutinhos na bike, progressivo, vai aumentando a intensidade, até se sentir aquecido, aí tu vem para cá e pega a mobilidade. Isso aí é muito mais cuidar do que educar. Ninguém tá ali para educar um cara de 20, 30, 40 anos a ter compromisso. É óbvio que tiver aquela pessoa que é recorrente, cabe a você conversar, não, vamos tentar porque você se prejudica. Quando a gente fala você, o aluno se prejudica, porque não tá pegando aquecimento, tá pegando mobilidade. Exato. Então eu vejo isso, cara, como um ponto altamente negativo. Com certeza, em vários lugares do Brasil e do mundo, muitos coaches já quebraram a cara com essa daí, né? Não, paga burp. Com certeza alguém já deve ter dito, não vou. E aí? Tu vai tirar o cara da turma? Ele tá pagando. E aí? A galera tem que entender que quem paga o serviço é cliente. Ele não tá ali obrigado. Ele não, ali não é o exército que o cara tá ganhando dinheiro. Ele tá gastando e ele paga caro muitas vezes. Então, a gente tem que tratar todo mundo, assim como eu vejo as pessoas que organizam competições, que acham que estão prestando serviço. Assim, tá fazendo favor. Prestar serviço mas tá fazendo favor. Que eu pago uma inscrição na competição e eu tenho que aceitar qualquer coisa da organização. Não, cara, é o cliente. Da mesma forma que ele te pagou, ele não te pagou para competir a tua competição. Ele pagou para competir e ele tem todos os direitos que um cliente qualquer tem. Então, se as pessoas tiverem essa visão, funciona muito bem, cara. É uma recíproca muito boa essa questão da educação. Em relação a quadro branco, eu nunca gostei. No começo a Gurkha teve. Eu via 2 pontos negativos. Primeiro, anotar resultado no treino, você perde tempo pra caramba. Né? Então eu não gosto de anotar. Depois de 1 ano da Gurkha, a gente tirou, porque, isso acontece em todo box, não sei se ainda acontece, porque a gente não faz isso. Mas tinha aluno da manhã chegando na turma da noite para ver o final da lousa, para ver se alguém bateu o tempo dele. Ao meu ver, isso não é saudável.
né? Isso acontece em todo canto, pô. A meu ver, isso não é saudável porque Acontece. às vezes o cara rouba o treino, né? Porque quer ganhar, às vezes gera um clima de inimizade, porque todo mundo sabe que o cara é mentiroso. Ah, é um mentiroso. Bicho, a galera aponta o dedo mesmo. E mesmo sem conhecer a pessoa, porque ela é tão competitiva, que faz isso. Ele não é uma pessoa de mau caráter, ele faz isso porque é competitividade. E aí a galera começa a taxar, é mentiroso, e leva pra vida mesmo. Onde vê na rua, não, aquele cara é mentiroso, ele mente lá no boxe. Então, a gente tirou há uns 3 anos já a lousa, né, o quadro, nem no aplicativo que a gente usa de organização lá do boxe. Não, mano, ninguém bota resultado, não. Até porque, depois eu tava parando pra pensar, eu e o Diego, cara, a gente bota pouco ódio de crossfit, a gente faz tanto com o atleta que eu começo a utilizar a metodologia mesmo, método, rap, jogos, essas coisas. E aí os alunos, eles se intertem tanto com o treino e com a turma que nem lembra de resultado, cara. Então, assim, é um ponto de vista que eu acho que o quadro branco, ele é uma faca de 2 gumes, até porque na pirâmide, né, o esporte está lá em cima e o esporte é competição. Mas lembrando, isso aqui é do ponto de vista. Né? É muito difícil lidar com ego, né? Muito difícil lidar com o ser humano em si. Né? E aí você tentar lidar com várias turmas... Essa parte de tirar o resultado da galera é difícil, é difícil. Pois é, cara, mas hoje, juro pra você, nunca a gente recebeu uma reclamação porque não anota treino, não anota resultado, sabe? Deixa eu ver aqui, alguém chamou. Fala aí, Tim. Beleza, meu chapa? E Tim aí também é old school, da época da Mega lá. Da dona da carranca. Sim. Então, e naquela época também, cara, em relação, voltando só para finalizar a parte dos treinos do boxe, se você observar hoje, a CrossFit ainda segura a mesma bandeira. Né? Até no curso ontem eu falei, se você pegar o manual do CrossFit, até o Viver hoje, ele deu até uma melhoradazinha, eles são bem organizados, eu falo periodizar, você sabe disso, periodizar é nada mais do que organizar. A forma que você organiza é a sua, a forma que eu organizo é a minha. E quem sou eu para dizer que você organiza errado? A sua organização é de acordo com a sua ideia, eu não entendo a sua ideia para poder criticar a sua organização. Então a CrossFit organiza daquele forma, dos domínios, né? 3 domínios, 2 domínios, 1 domínio. E vai brincando domínio ginástico, lift e tal, endurance, enfim. Sendo que a CrossFit, eu vejo alguns boxes colocando assim, hoje é skill. Skill de quê? Skill de deadlift. Como assim skill é uma habilidade deadlift? Não, skill, a deadlift é um trabalho de força. Vários tipos de força, dependendo de como é que você faz. Então, eu vejo que as pessoas deixam de aproveitar essa 1 hora de treino, porque o cara tá pagando caro 1 hora de treino, para passar um treino de 5 séries de uma repetição de deadlift. Porra, você consegue tornar o teu produto muito mais vendável quando você organiza, trabalha os dias de força, e por que não no dia de força também pode ter um endurance, sem problema nenhum. Aí galera, mas o efeito concorrente, cara, não existe efeito concorrente para o aluno convencional não, esquece isso, deixa para atleta. Por que tu não pode trabalhar potência, no caso usar o LPO como potência antes do odd com carga moderada e joga carga bem levinha, ou então os acessórios como o dumbbell, kettlebell dentro do odd. São movimentos que não exigem muito padrão técnico, qualquer um consegue fazer na força, na resistência de velocidade ou resistência de força, e o cara aproveita muito mais. Mas a galera quer jogar pancada, carga de snatch no odd para 70 quilos. Porra, a gente que é atleta. 70 quilos dentro do odd, cara, tem que estar bem, porque vez ou outra entra um cotovelozinho dobrado, né? Você usa força, pode se machucar. Exato. Então, a forma como eu trabalho hoje a Gurkha, que sou eu que planifico a Gurkha, eu divido os treinos de acordo com como eu divido para os atletas. Dias de força, tipo de padrão de força, se é hipertrofia, se é força absoluta, né? Dia de potência, tudo pré-odd. E no odd é o endurance. E eu uso exercícios simples, burpee, dumbbell, kettlebell, barra com 30 quilos, barra com 20 quilos, que não é tão pesado assim para muitos dos alunos. E é assim que hoje é a minha forma de trabalhar. Fora isso, cara, eu apresento sempre a minha proposta aos meus alunos. Galera, essas 6 semanas vamos trabalhar isso. Cara, isso é fantástico. Os alunos, caramba, que legal, eu nunca vi isso na minha vida. Porque vem da musculação, vem de outro que ninguém organiza muito, né? Quando você apresenta a sua ideia, galera, a gente vai trabalhar isso aqui para chegar até aqui e aqui nós vamos reavaliar. Cara, o índice a frequência aumenta muito. Professor, qual vai ser o próximo bloco? Ele já fala o bloco. Qual vai ser o próximo bloco? Isso é legal. Então isso a gente veio aprendendo e a CrossFit, ela periodiza, eu vejo que a aula não é tão comercial, ela não aproveita tanto a hora. Já treinei boxe fora, Estados Unidos, já treinei boxe na Europa e realmente os caras que é muito parecido com a gente, com a minha forma de trabalhar, o europeu trabalha bem isso,
e o português. A galera de Portugal trabalha muito bem isso. A galera dos Estados Unidos, cara, é muito assim, não, o treino é esse, aquecimento, mobilidade, skill, algumas movimentações de snatch, por exemplo, e pau, rod. Então, assim, fica muito vago, né? Fica muito vago. Então, quando você apresenta a proposta, cara, fica legal, até porque eles pagam por isso caro. Então, essas são as diferenças que, nesse tempo, eu vi para os alunos de boxe. Para atleta, cara, a maior diferença que eu vi até agora, assim, que eu bato muito na tecla, eu vejo que muitas pessoas que trabalham com programação, eles querem trabalhar CrossFit toda hora. Aí é a coisa mais fácil de você conseguir explicar. O jogador de basquete não joga basquete todo dia, o jogador de futebol não bate racha todo dia, o nadador de 500 ou de 50, 100 metros, ele não nada 50 e 100 metros todo dia. O lutador, hoje, que está muito... o treinamento esportivo está muito forte agora no jiu-jitsu, por exemplo, os caras não rolam todo dia. Eles fazem um trabalho extra. E se eu faço um trabalho fora do específico, porque para mim, CrossFit Esporte Performance, ele é específico, então eu consigo trabalhar força, eu consigo trabalhar potência e eu consigo trabalhar endurance. Separado. Esquece CrossFit por enquanto. Trabalha a base. E a base é a construção para o específico. Uma vez que eu trabalhei a base, começa a vir um pouquinho do específico. Aí entra a forma de trabalhar, porque senão você não consegue controlar. É o grande problema de muitos treinadores por aí. Porque, cara, não consigo controlar. Porra, tu faz específico toda hora. Como é que controla o específico? Né? Sabendo que o CrossFit é totalmente acíclico, multimodal, onde você tem que fazer um burpee, depois tem que fazer um snatch. A frequência não é uma boa representatividade porque oscila muito pela mudança postural e outras variáveis. Aí tu tem que olhar, não, tô na zona tal, quando tu baixa a cabeça e levanta, já subiu a zona, porra. Então, é difícil controlar. Quando chega no específico, aí liga o foda-se, porque quer queira, quer não, você tem que representar aquilo que acontece dentro do pré-competitivo, perdão. Aquilo que representa dentro das competições, que nada é organizado, é CrossFit. O cara que programa a competição não tá preocupado se, não vou colocar 2 provas de membro inferior não, porque o atleta vai ficar cansado. Foda-se o atleta. Então, se as pessoas entenderem que o CrossFit é um esporte como outro qualquer, eles vão começar a programar o CrossFit como um esporte como outro qualquer. Período de base, onde você tem que trabalhar a base de força, base de endurance, base de potência, período de preparatório específico, onde você começa a incrementar, intensificar, reduzir volume. Todas aquelas premissas que estão nos livros de treinamento clássico. A galera quer, não, eu quero o livro do CrossFit, que tenha tudo. Cara, não vai ter um livro do CrossFit, porque o que o CrossFit precisa já tem na literatura. A base já tem na literatura, né? É o bomba da vida. É um Antônio Carlos Gomes que periodizou muito bem para futebol, que você pode aplicar também. Cara, tem várias formas. Então, isso eu vejo como uma barreira, sabe, ainda. Perfeito. A galera fala, mas nos Estados Unidos os caras, eu pego a planilha do Ben Smith, eu pego a planilha do Fraser, eu pego a planilha da Mayhem, eu já vi a planilha da Mayhem, o brother meu tem. Bicho, é pancada o ano todo, é pancada, mas tu pega o Rick Froning, o cara tem um background do caralho em base esportiva, a base dele já é muito forte. Então pode ser que ele não sinta tanta falta da base assim. Qual é a nossa base, cara? Futebol. Né? Aí já responde muita coisa. E futebol e aquele rachinha, né, no colégio. Que nunca foi programado. Nunca era pega a bola. A maioria pegar a bola, né? A nossa falta de estrutura na educação física escolar faz com que a gente praticamente chegue sem base alguma para um esporte como o CrossFit. E aí talvez a importância de se manter na base por mais tempo, porque esse tipo de trabalho demora mais a aparecer os resultados, né? É chato de fazer, leva tempo, mas é talvez o que faça a gente chegar cada vez mais perto do nível competitivo do pessoal lá fora. E até legal que as pessoas que acompanham a gente falam assim, porra, mas eu pegar um período de base e tirar o CrossFit do cara, eu não vendo. Cara, foi a mesma coisa que eu sofri no começo. Mas, porra, foda-se, abraça a tua ideologia. Vai estar contigo aquele cara que acreditar no teu trabalho. Ele vai ver a diferença, bicho. A diferença é gritante. Então, quem não quiser, for para específico, pode ter certeza, um dia ele vai te procurar. Porque ele viu, não, quero o CrossFit. O CrossFit não desenvolve nada. Porque não está controlando o estímulo. Então, como é que ele não sabe que está fazendo a mesma coisa? É linear toda hora, linear, não sabe nem o que é que está fazendo. Como é que treina? Eu não sei. Amanhã o odd tal, amanhã tem 3 odds, 5 odds. Não, amanhã eu vou fazer o regional todo. Só amanhã. As 6 provas do regional. Já vi isso, cara. Já vi isso de atleta de elite. Então, assim, aí entra aquela parada no treinamento esportivo, que é da Elizabeth Burke, lá na American College ela colocou, que é assim, uma tabela onde você dá um estímulo
E existe uma variável muito importante, que é o que defende muitas pessoas por aí, a sorte. Porque o que você fizer vai dar certo com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Mas vai ter uma parada que depois do tempo que a sorte acaba. Ou seja, você jogou tanto o mesmo estímulo que o atleta se adequou. Né? E aí ele vai ter uma progressão de... E como é que faz agora para quebrar o platô, né? Porque se eu não sei nem o que é que eu fazia, como é que eu posso dar um estímulo a mais se eu não sabia o que é que eu fazia? Então é mais ou menos assim a visão que eu tenho do performance, né? Perfeito, perfeito. Resumiu perfeitamente. Vou só dar uma voltada aqui, que teve algumas perguntas e colocações. O pessoal está perguntando, mais ou menos um pouquinho sobre periodização, como é que faz no teu box, já respondeu, né? Falou que a estrutura, mais ou menos como você estrutura para os atletas, os domínios. Igual, pô, não muda nada. Fábio Dequi que está te chamando de lindo. Fala, pronto, Fabinho. como é que controla o volume? Como é que controla o volume de carga de treino? Tu consegue dar uma pincelada aí por cima, assim, como é que eu posso controlar a carga de treino, né? Cara, para o atleta é coisa fácil. Existe artigo do como é que é? É o Greg Haff, que ele trabalha muito com força e controle de carga, que é o clássico. Repetição, número de séries, número de repetições, carga levantada. Se você estiver trabalhando com equipe ou time, você pode percentualizar, pode trabalhar acima da carga máxima, levando em consideração que o 100% é 100 quilos. Aí você vai conseguir ter controle. Se você trabalha com um atleta específico ou dois, você vai pela tonelagem ou pela carga bruta. E aí você vai ter a carga levantada durante a semana, durante a sessão, durante a semana, durante o bloco. E aí você já tem um espelho do que é que você pode fazer no próximo bloco para o próximo bloco ser mais intenso em relação ao volume e intensidade do que esse bloco inicial. No levantamento de peso, mesma coisa, não muda nada. No endurance, mais fácil ainda, volume de treino, porque o volume pode ser representado por tempo de prática como distância. Eu prefiro tempo, porque o pace, quando você coloca distância, o volume de treino vai ser diferente de pessoa a pessoa. Por isso que eu sempre gostei de trabalhar tempo. Dentro de uma zona específica. A gente sabe que a zona do endurance são várias zonas, zona 1 a zona 5, A, B e C, né? Em cima dos sistemas energéticos. Pronto, uma vez que eu controlo isso, show, na base, no período preparatório específico. Chegando no período geral, o período pré-competitivo. O que é o pré-competitivo? CrossFit. Aí existe uma variável que a gente pode utilizar, que eu gosto de utilizar, que é TRIMP, que eu utilizo o tempo por frequência cardíaca média. Aí você pode falar, pô, Éder, mas tem muitas variáveis que não vai dar fidedignidade na coleta. Cara, eu estou controlando os meus atletas, eu não quero fazer uma publicação de artigo científico. Então, se essa variável, ela consegue me dar uma resposta, eu não estou nem aí. Se a margem é isso, se o cara ali que diz que o autor tal não concorda, cara, ele me representa uma resposta. Se ele me dá uma resposta e eu consigo regular e devolver, ele me dá uma outra resposta, para mim serve. Para mim pouco importa que os outros... Então as pessoas se preocupam muito, não, mas o autor tal, cara, por isso que eu falo, teoria e prática são coisas que tem que estar ligada junto. Só teoria não funciona, porque você vai ver a aplicabilidade, você sabe. Programar para longe é foda, cara. Você não consegue acompanhar um atleta de longe. Então, variabilidade de frequência cardíaca, porra, é do caralho. Agora, o atleta faz todo dia. É complicado. PSE é a melhor que eu acho também. Isso é bacana. Estado moral que te dá a unidade arbitrária, né? Isso, que eu posso usar TRIMP com PSE. Eu faço controle da carga de treino pré-competitivo com TRIMP por volume, né? O volume de treino é a PSE que eu acho que é o treino de acordo com o estímulo energético que eu dou, e depois eu vejo específico um atleta que ele faz a mesma coisa, mas com a frequência média, usando a cinta. E aí eu tento achar para ver se elas respondem da mesma forma. Eu quero saber se elas estão perto, eu quero saber se elas respondem da mesma forma. Cara, eu já falei umas 3 aí. E uma que eu gosto muito, principalmente no período pré-competitivo. Eu mando mensagem para todos, cara, como é que você tá? Tá assistindo bem? Cara, esse é o melhor feedback que você pode ter, principalmente com um atleta que você acompanha há muito tempo. Isso aí o próprio American College, Elizabeth Burke coloca que é o melhor PSE, e a pergunta clássica, como você está? São os melhores controladores de carga que você pode ter e os mais fidedignos, né? O PSE tem uma problemática porque você tem que educar o atleta a entender o PSE. Mas, uma vez que ele eduque, você entende e isso funciona, né? Então, assim, quando você controla direitinho, quando você divide no treinamento esportivo, dá para controlar. Agora, quando você faz crossfit o ano todo, é no escuro mesmo. Tem que fazer. Show de bola.
Só uma dúvida minha, ficou agora, o trimp tu só utiliza, ou utiliza preferencialmente no período específico? No período de base, tu prefere usar PSE e volume em minutos mesmo? No Endurance? Isso. Não, no Endurance, Igual. se ele é cíclico, Uhum. ou se é um tipo de treinamento de potência aeróbia, que a gente escolhe os melhores movimentos onde não tem pausa para tornar contínuo, tirando muita carga, trabalhando mais bodyweight, a gente consegue utilizar a frequência cardíaca, para ver no final a frequência média como se comportou, a variável. Mas no pré-competitivo é trimp, frequência cardíaca, trimp PSE para mim. E a pergunta, aí alguns eu consigo fazer variabilidade, mas é muito difícil. Utilizei agora no BCC o Brahms para estresse, muito bom, gostei, para ver o estresse dos Questionário? Sim, rapidinho. Fazia rápido, então dava uma resposta boa. Então são as formas, cara, são uniformes. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta alguém aqui. Perguntou, cara, mas alguém perguntou uma coisa que dá para responder rápido. Peraí, deixa eu ver aqui. Como é tirar o máximo de carga dentro do seu box? Cara, eu não tiro o máximo com o aluno. De forma alguma. Nem basismo, nem levantamento de peso. Nunca tirei. Nunca. O máximo que eu tiro são 3 RM. Eu acho, nem para atleta, cara. O Vitor, o Gui são os meus atletas mais antigos, tem quase 3 anos comigo, eu nunca tirei um RM com eles. Hoje o treino é tirar RM, não tem. Perfeito. E aí, quando tem prova de RM em competição, Éder, aí tipo, tu libera pra galera testar uma carga que seja mais ou menos a carga de confiança para começar na hora? Carga de confiança, cara, porque a gente sabe que potência máxima ela é multifatorial. Então hoje eu posso pegar o Gui, ele vai meter 135 de snatch. A RM dele para em cima a gente conseguir percentualizar? Cara, vai ter uma variação em cima de vários fatores que vão interferir nesse resultado. Porque ele pode ter ido muito bem, como em um outro dia ele ia levantar 127. Então, por isso que a gente usa, de certa forma, uma subjetiva. Eu não faço o método de auto-regulation, não gosto muito. E a gente usa uma base. Eu ia te perguntar isso já. Não, a gente usa, porque o auto-regulation, cara, se tu pega um atleta que sem auto-regulation, então não vale a pena. Eu coloco muito percentual em cima do que eles acham que está a RM dele, pela facilidade dos movimentos. Se os 80% tiver o mais fácil que ele acha que são os 80%, a gente aumenta o 100% dele, né? Show. Só um parênteses, aproveitar que tu falou sobre isso. No livro lá, tu até me emprestou do Ricaldi, ele fala uma parte de regulação de força, né? Pô, sensacional, que é RPE. Isso, RPE e a tabela do Prilip, né? Que são duas formas que ele consegue também encaixar ali o treino de força de acordo com o que o atleta está se sentindo no dia. Cara, para tu ter ideia, eu já vi o Fernando Reis em live falando que faz tempo que não tira RM de back squat, isso que machuca muito. Tu imagina o RM do Fernando, velho, deve ser 300 lá recacitado. Então isso machuca pra caramba, não é? Então não vale a pena. O que é que isso vai dizer para ele? Né? Ele vai treinar melhor, vai treinar pior? Claro que não, pô. Então, o atleta de nível, ele tem um feeling, ele sabe. Umas metodologias bacanas também para você controlar volume de treino é a de mudança de velocidade. Né? Você faz o volume de acordo com a percepção de velocidade, precisa de um acelerômetro, mas aquela coisa, não tem um acelerômetro, então o que tu fizer errado, não, pô. Vai na percepção do atleta, ou se o coach estiver presente, ele vai visualizar uma mudança de velocidade um pouco mais brusca. Pode perder uma repetição, poderia ter ensinar a repetição anterior, mas não deixa de ser uma metodologia. Eu não vou fazer porque eu não tenho um acelerômetro. São essas coisas que eu não entendo, sabe? Que dá pra você fazer, cara. O atleta entende quando perdeu velocidade. Então perdeu velocidade, para. Então, vai na cabeça. Show de bola. Deixa eu ver só mais uma pergunta aqui. O Raí perguntando, você realiza os mesmos blocos de treino nas semanas e muda o volume e intensidade ou muda o treino a cada semana pensando no mesmo objetivo? Mesmo treino. A estrutura é a mesma, tu só vai manipulando o volume e intensidade, né? O esqueleto do meso é o mesmo. Aí eu vou brincando em relação ao volume, intensidade e densidade. Show. Agora, com os meninos em casa, a cada 2 semanas eu vou trocar os exercícios para tentar aumentar o estímulo, porque não tem peso, né? Então a gente acaba tendo que mudar o estímulo de uma forma diferente. Então a minha forma de mudar o estímulo vai ser mudar os exercícios a cada 2 semanas, mas vai ser a mesma proposta, entendeu? Já que tu falou isso, Éder, a gente está perto do final, vou só te perguntar, como é que tá
a relação de treino dos atletas cross performance com essa mudança? O pessoal está conseguindo treinar em casa, está tendo que adaptar com o peso corporal? Muitos dos meninos estão conseguindo com material, alguns com mais material, outros com menos material, mas todos estão conseguindo fazer tudo que a gente está colocando. Sabendo disso, a gente também dá uma aliviada. A nossa ideia é com que eles consigam manter estímulo. Como eu estava conversando com o Kaique ontem, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Se vai ter PCB, se vai ter Open, ninguém sabe como é que vai funcionar. Então, eu tenho que manter eles em movimento. Quando eles saírem desse período, a gente provavelmente entra aí num específico com muito volume. Né? Como se fosse uma base 2, uma preparatória base 2. Então, com mais volume e intensidade também, para a gente tentar suprir o que foi perdido. É uma ideia que a gente está tendo, a gente chega no consolidador. Teoricamente já vai ter uma data também, né? Quando passar esse período, provavelmente vai ter pelo menos um sinal aí se vai ter TCB e quando vai ser, para conseguir preparar alguma coisa. Beleza? Bom, vou te pedir agora, para a gente finalizar, que tu me desse indicações, né, para o pessoal, de treinadores, de professores, referências para ti que foram importantes aí na tua trajetória ou que são até hoje, para que o pessoal que assistiu e que escutou a live consiga continuar aí a educação com as tuas indicações. Cara, eu sempre tive como livro de cabeceira, livros de fisiologia, né, como o Bernie Levy na fisiologia pura, McAdam na fisiologia do exercício. Vai variar um pouquinho os conceitos em cima não conceito, mas só ponto de vista de autor para autor, e até mesmo a didática da forma de escrever que eles colocam, um mais fácil, outro um pouco mais intrínseco. Então, McAdam na fisiologia do exercício, Powers na fisiologia do exercício são clássicos. Treinamento esportivo, bom para Antônio Carlos Gomes. Eu sou um fã de carteirinha do Antônio Carlos Gomes, eu sou um fã de carteirinha do Edson. Conheço o Edson há muito tempo e para mim ele é um dos caras referenciais que a gente conversa e quando você sai de uma conversa com ele, você sai com 20 ideias, bicho. Você quer dominar o mundo, porque tudo fica claro. Então são pessoas assim que têm a teoria e tem muita prática. A prática, cara, é fantástico. Quando você tem uma boa teoria, estudam muito, quando vou ver na prática, quando você joga aberto com eles com uma conversa, cara, você escuta cada coisa, você vê a teoria, pô, é isso aqui. Aí você, pô, mas será que dá pra gente aplicar lá no cross? Então, em artigo científico, cara, eu gosto muito do Mujica, né, que é clássico. Massa. Do Timothy Sucomel, trabalha muito carga e controle de carga. Greg Huff também. E os variados, cara, os que eu vou vendo o tema legal, a gente vai olhando. Eu gosto muito de artigo hoje. Eu prefiro mais as meta-análises, porque me traz um resumo das atualidades. Os artigos pontuais, eles são tão pontuais que serve só para você ver se vale a pena testar. Né? Não quer me dizer, isso aqui é porque eles fizeram, vai dar certo. Show. Tu tem treinadores que te inspiram, te inspiraram em algum momento? Tu falou lá do CJ, né, no começo. Cara, eu gosto muito do Bergeron. Tá ligado ao CrossFit? Eu gosto muito do Bergeron, eu assisto muitos podcasts dele, porque não como treinador. Eu não sei se é ele que faz as planilhas lá de todo mundo, óbvio que não, porque ele tem uma equipe. O sistema de treinamento dele é muito bacana, muito legal, ele divide em estrutura. Né? A OPEX também, porra, é do caralho, o James Figueiredo, a equipe dele. Sempre eu tô pegando ali o Instagram, o site, os e-books, sempre é legal. Ele é um cara que eu gosto porque ele é autêntico. Como eu falo, ele utiliza a forma dele de trabalhar e eu foda-se pro resto. Tanto que ele nem fala crossfit, né? Então, assim, é uma forma de trabalhar, utiliza os sistemas de bioenergética com nomenclaturas fáceis para todo mundo entender. Então, tá errado porque o sistema ele é o fosfagênio. Não, o sistema é glicolítico, não. Glicolítico não, de dor. Você vai treinar o de dor. O que é dor? É o glicolítico. Glicolítico lático, né? Anaeróbio lático. Ou seja, a nomenclatura que ele criou. Aí tu vai falar, porra, mas não tem no livro. Foda-se o livro, cara. Todo mundo entende. Quem é da área entende o que ele tá querendo dizer. Então, assim, é um dos caras autênticos que eu gosto. E o Bergeron por conta da postura dele como coach. Eu já vi ele trabalhando no Games, a forma como ele lida com os atletas. E ele é um coach que trabalha mais mindset, que é uma coisa que eu acho que eu preciso melhorar mais. Eu, como treinador, e os meus atletas, estou aprendendo muito com eles, trocando muita informação. Show de bola. Bom, eu te pedi também indicação de livro, mas tu já acabou dando aqui, né? Os livros de fisiologia, do Bompa, Antônio Fleck, Carlos de Gomes, força. Fleck, clássico. Clássico. Então, assim, sempre é bom de olhar a base, né? A base é boa, o livro traz base, o artigo traz as novidades, então é bom. Irado, Éder. Cara, vou te liberar aqui, são 7:55, tu tem uma live agora.
Pô, foi do caralho a live. Muito obrigado por ter passado aí, trocado essa ideia com a gente, falar da tua história. Pra galera que tá perguntando sobre a live ficar salva, eu tô salvando aqui nos arquivos e depois eu vou mostrar como é que eu vou disponibilizar, mas eu vou conseguir salvar sim. E, pô, brigadão. Que é isso, valeu. Obrigado você pelo convite, e a tá? gente se fala aí, velho. Valeu, galera. Valeu, abraço. Boa noite. Galera, para quem perguntou aí sobre as lives salvas, eu estou salvando elas no notebook e vou transformar num arquivo legalzinho e vou disponibilizar para o pessoal que está no grupo do Telegram, tá? Então, valeu, Itinho, valeu por ter acompanhado. Quem tiver interesse, fala comigo, inbox. O link do grupo do Telegram está na bio, então é só clicar lá, vai ser direcionado. Lá eu coloco resumo e eu vou também passar, eu acho que por WeTransfer, porque o arquivo é muito grande. Tá dando 1 hora de live, ontem foi 1h30. Beleza? Quem tiver interesse, clica lá no link da bio, vai pro grupo do Telegram. Lá eu e o Raí, a gente fica jogando informações. O Raí está disponibilizando alguns artigos, alguns PDFs que ele tem. Não vou tirar, não. Tu não tirou tua barba. Beleza? Amanhã A mulher não deixa não, Rafa. Amanhã a live é com o Fábio De Kik. Então, galera, amanhã quem puder dar uma força... Aí, eu falei. Amanhã quem conseguir dar uma força e vir aqui conferir Fábio De Kik, agora dessa vez como treinador, porque ele é atleta, mas ele também é treinador, então ele vai falar mais dessa parte dele como treinador. É óbvio que eu vou tirar algumas coisinhas dele ali como atleta e tal. Amanhã, mesmo horário, 7 da noite, live com o Fábio De Kik. Beleza? E quinta-feira, entre no grupo do Telegram, isso aí. E quinta-feira vai ter a live com o Bernardo Camargo, tá? O coach do Malheiros, coach da Lari. Então, quinta-feira às 8, é o único dia que o horário é diferente, porque ele preferia esse horário, só podia esse horário, na verdade. Então, vai ser uma live do caralho também. Imagina o tanto de conteúdo que ele tem para trocar com a gente, falar das experiências como coach, como coach de atleta de elite, enfim, o sistema BSB. Então, vai ser irado também. Na quarta-feira é com o Caê Lima, que é o ex-treinador do Fábio De Kik, ele que me indicou. E na sexta-feira com o Lindão do Palomares. Show? Valeu, boa noite, valeu todo mundo e entrem no grupo do Telegram. Essa live... Tá mesmo. Rafa, quinta-feira é o Bernardo Camargo, da BSB. 8 horas da noite. Amanhã é o Fábio De Kik. O cronograma tá lá no feed, tá no artezinho que coloquei no feed, mas eu vou postar de novo pro pessoal pegar aí. Chama a galera para assistir, dar essa moral e aí a gente vai ver se a gente consegue trazer mais gente depois. Valeu, abraço!